A gente não mudou de ideia na última hora, não é mesmo, Geralda? Não posso perder a oportunidade de me mostrar um pouquinho para o olhar curioso do pretendido. Homem é sempre homem. Jerônimo e Adelino se entreolhavam, compreendendo num relance quais eram as intenções mais profundas da trabalhadora de Jesus. Procurando ajudá-la na modificação de seus pensamentos, Adelino acercou-se e cochichou em seus ouvidos espirituais: Geralda, é preciso elevar o pensamento e purificar nossas intenções. Aloísio é um trabalhador dedicado que está lutando contra suas próprias fraquezas e emoções desajustadas. Não é adequado que você se torne pedra de tropeço no caminho de nosso irmão. Recebendo o impacto daquelas palavras de alerta, ao invés de assimilá-las como deveria ou seria adequado supor, Geralda logo emendou: só tenho que tomar cuidado com o senhor Jurandir. O homem vive me observando e já me chamou a atenção 2 vezes, apontando minhas roupas como inadequadas para o trabalho. Está me marcando e, por isso, não posso dar moleza. O homem é velho, mas tem um olho que só ele fiscaliza tudo. Tenho que continuar tecendo minha teiazinha para atrair o pedação. Sei que Aloísio gosta de pernas. Já o vi observando, com seus olhares compridos, várias moças que chegam para a reunião. Hoje, darei um jeito de conferir o interesse dele pelas minhas. Vou usar um vestido comprido, mas vou dar um jeito de subi-lo um pouco para ver até onde ele se controla. Só tenho que tomar cuidado com o senhor Jurandir. De nada adiantaram as advertências dos amigos invisíveis que desejavam renovar-lhe os pensamentos, soprando um pouco de respeito e responsabilidade em sua consciência doidivanas. Geralda não assimilava nada que contrariasse a sua intenção de encontrar um companheiro, já que sua dor mais aguda era a de todas as suas amigas terem conseguido constituir família junto de companheiros enquanto que ela, solteira, amargava o título de encalhada, estando na última posição na fila do altar, o que feria seu orgulho de mulher, além de aumentar a inveja da felicidade afetiva dos outros. Não imaginava que sua situação era acompanhada de perto, não apenas por Jerônimo e Adelino, mas, igualmente, por diversos espíritos que, em outra existência, haviam sido afetivamente ludibriados pela conduta traiçoeira e falsa da moça. Astuta cultivadora do prazer, a hoje trabalhadora espírita havia sido perversa comerciante das emoções a serviço de antiga corte espanhola do século XVIII, arrebatando os homens para obter de informações importantes ou, simplesmente, para esbanjar sua beleza sobre a das outras mulheres, o que lhe garantiria a vitória na competição pelos melhores partidos de seu tempo, da melhor forma que o ódio das mulheres de seu ambiente social. Semeando sua trajetória com espinhos e lágrimas, ódios e destruições, granjeou incalculável número de perseguidores e, premida pelo avantajado volume de débitos, solicitara uma nova chance de regressar ao mundo através do renascimento em condições de resgatar seus antigos equívocos. Requereu a nova experiência para que fosse fustigada pela beleza física e resistisse às tentações de mergulhar nas mesmas condutas perigosas do passado. Agora seria chamada à disciplina afetiva através da renúncia à vida familiar, a mesma que não soube respeitar e proteger em decorrência dos inúmeros casamentos que arruinou no passado. Renascerá com o compromisso do isolamento afetivo, mas, sem recordar-se dos verdadeiros motivos, se revoltava por não conseguir companheiro sincero, precisando defender-se contra os muitos que desejavam usá-la sexualmente, aproveitando-se de seu corpo bem torneado. Sua solidão tinha raízes no passado, mas também sofria o assédio psíquico das almas que haviam sido prejudicadas por ela, que se empenhavam no afastamento dos possíveis candidatos ao matrimônio. Pelo mesmo motivo, tais entidades procuravam estimular os interesses masculinos, tocando-lhes a tecla do prazer e do desejo, insinuando em seus pensamentos a ideia de se aproveitarem da beleza física da jovem, frustrando-lhe o sonho da união. Candidatos amantes havia por todo o lado, mas voluntários para o casamento, nenhum. Ao saber que Aloísio era noivo, seu interesse se acendeu, porque isso indicava que se tratava de um rapaz disposto a assumir o relacionamento com o desejo de casamento.
Mas o que era pior em Geralda, na visão dos amigos espirituais, era o fato de que ela não estava aproveitando as lições espirituais que escutava, para melhorar-se nem para aperfeiçoar a qualidade de sua doação no trabalho do bem, através dos quais auxiliaria os perseguidores com seus bons exemplos e os evangelizaria para que abdicassem do desejo de vingança. Tanto ela se transformaria quanto ajudaria seus inimigos a modificarem seus intentos vingadores. Não obstante tais condições favoráveis, a jovem malbaratava sucessivas oportunidades, perdida em pensamentos inadequados que faziam ainda mais fortes o antagonismo e o desejo de revide de seus perseguidores. Geralda não se alterava pelos padrões do Evangelho. Andava com amigas levianas a quem criticava pelas costas logo depois de vê-las distantes, no intuito de denegrir toda e qualquer mulher a quem continuava vendo como adversárias. Odiava a concorrência e via em cada uma um perigo em potencial. Sua alma, infelizmente, era um poço de podridão em pensamentos e sentimentos, totalmente distanciada das realidades sinceras do trabalho do bem. Apesar disso, imaginava-se muito bem escondida e camuflada na conduta aparentemente séria que mantinha nas horas dedicadas ao trabalho do Cristo no interior da instituição religiosa. Fora dela, seguia espancando seus irmãos de humanidade, acreditando que o patrão jamais chegaria e nunca lhe pediria contas. Jerônimo e Adelino permaneceram com ela durante todas as horas que antecediam a sua chegada ao centro espírita. Geralda pensava, como fazem muitos trabalhadores despreparados, que estaria realmente a serviço do bem somente quando chegasse ao centro espírita para a reunião da noite. Por isso, nenhuma oração, nenhum preparo prévio para as tarefas que a esperavam, nenhum esforço de se sintonizar com os amigos espirituais que, certamente, se acercariam dela, como doadora de fluidos, bem antes do início da tarefa. Por sua invigilância, não foi possível aos amigos espirituais protegê-la do assédio volumoso de entidades inferiores que a envolviam, manipulando suas ilusões e infundindo-lhe ainda mais fogo na excitação da conquista do rapaz comprometido. Seu pensamento vagava ao léu, sempre ao sabor das imagens mentais que as entidades perseguidoras projetavam, fustigando a sua carência afetiva com as promessas da aventura conjugal. Geralda viajava na esperança de felicidade ao lado de um príncipe, sem atentar para as responsabilidades de equilíbrio e perseverança no bem. Chegava ao centro espírita como uma obsidiada comum, inconsciente de que era tão ou mais necessitada do que as pessoas que recorriam às orações da instituição, ou do que as próprias entidades que a acompanhavam e, lá mesmo, seriam ajudadas. Ribeiro conhecia seus problemas pessoais em decorrência de sua história de vida, e das características de sua personalidade esvoaçante e sonhadora e de novo, como dirigente espiritual, compreendia seus motivos e tentava ajudá-la. No entanto, não possuía maneira mais eficaz de despertá-la do que permitir que ela escutasse esses mesmos espíritos que a perseguiam, que, usando da boca de outros médiuns, poderiam dar testemunhos vivos para o seu aprendizado pessoal. Sentir as sensações desagradáveis que a acompanhavam, bem como escutar as acusações diretas e saber que tais espíritos se afinizavam com suas condutas poderia ser a vacina que promoveria a sua melhora. Ribeiro também sabia que, no seu grau de desequilíbrio, Geralda caminhava perigosamente no rumo do desajuste e da fuga do dever, o que redundaria no seu natural afastamento dos trabalhos espirituais, a não ser que aceitasse permanecer como doente em tratamento, afastada das tarefas diretas da instituição até que se reencontrasse, modificando o padrão de seus pensamentos e intenções. Ribeiro jogava as últimas cartadas no caso Geralda, procurando trazer a pobre moça à realidade para favorecer-lhe a recuperação do discernimento. Quem sabe, mais tarde, com o amparo do mundo espiritual e depois de afastadas as entidades perseguidoras, empregando renúncia e resignação humildes, conseguisse angariar mérito adequado à constituição de uma família ao lado de um amor de verdade. Por enquanto, esse direito ainda não havia sido conquistado, porque a Geralda de hoje era muito pouco diferente da Isabel que havia sido na Espanha do século XVIII.
Geralda chegou ao centro espírita sem imaginar que todos os espíritos amigos sabiam de seus planos ardilosos visando os objetivos destruidores da felicidade alheia, tendo tentado disfarçar suas intenções sob roupas discretas. Estava pronta para o jogo, esperando a hora de começar a dar as cartas. Não tardou para que o horário se fizesse adequado ao início dos avisos, enquanto a pobre moça se inquietava com a ausência do bom partido que ainda não havia chegado. Os avisos prosseguiam e nada de Aloísio aparecer. Desculpando-se com a necessidade de ir ao toalete, Geralda saiu de seu lugar para conferir melhor os que estavam sentados no salão público da instituição. Depois da palestra da noite, os trabalhadores se encaminhariam às tarefas diversas dispersando-se o público, cada qual em direção às classes de estudo ou ao serviço do passe magnético. Onde será que está o meu querido? Pensava, agoniada. Não pode fazer isso comigo. Eu me arrumei toda para ele. Não poderei ficar sem encontrá-lo hoje. Aí, meu Deus, me ajude. Traga o Aloísio até mim. O tempo, no entanto, passava e o rapaz não aparecia. Geralda se irritava por dentro, mas sem perder a boa postura do lado de fora. Regressou ao lugar costumeiro e tentou acalmar-se, apesar de estar sempre de olho na porta de entrada do salão, fiscalizando cada um que chegava. Poucos instantes antes de fecharem a porta de entrada, como costumava acontecer nas noites de trabalhos públicos, a aflição de Geralda se dissipou e um brilho estelar brotou de seus olhos. À porta do salão, finalmente, chegara o objeto de seu ardente desejo. Aloísio se posicionara na entrada para a alegria da emocionada pretendente. Geralda teve um sobressalto que, a custo, conseguiu conter. Seu coração disparou, suas mãos começaram a suar, sua respiração se tornou mais ofegante, e todo o seu organismo reagia como uma máquina pronta para entrar em ação. Os espíritos amigos que a tudo acompanhavam, mantinham-se apostos para ajudar em seu equilíbrio emocional e vibratório, já que estas emoções descontroladas poderiam ser muito prejudiciais ao andamento do tratamento fluídico que lhe era dispensado. Adelino e Jerônimo se somaram à equipe de trabalhadores espirituais naquela noite, acomodando o grande contingente de espíritos infelizes e revoltados que acompanhavam a jovem. Geralda, no entanto, nem de longe sonhava com o trabalho que estava dando aos seus protetores e os servidores da casa. Só pensava em seu desejo de conquista, habilmente ocultado dos olhares dos vivos, mas cinematograficamente estampado aos olhares dos mortos. Ribeiro se aproximou dos outros servidores invisíveis da casa que estavam se ocupando dela e avisou: irmãos, estejam atentos, porque o choque maior vai acontecer daqui a alguns instantes. Mantenham-se atentos para que o desequilíbrio de Geralda possa ser contido de forma eficiente e sem maiores danos nervosos. Adelino e Jerônimo trocaram olhares indagadores, advertidos pela palavra prudente do diretor espiritual do grupamento, e elevaram-se em preces para que suas energias se mesclassem também às dos demais servidores devotados da casa espírita. Geralda, até aquele momento, era tomada pela emoção do reencontro com o ser cobiçado, da ilusão de conquistá-lo, da saudade reprimida, do desejo de mulher. Mal sabia ela, no entanto, que Ribeiro, buscando o tratamento de choque tão indispensável em casos como esses e visando sua recuperação através da dor moral que desperta a alma, trabalhara no sentido de que, naquela noite, Aloísio comparecesse ao centro espírita acompanhado, pela primeira vez, da noiva Márcia, moça de grande beleza e simpatia, rival muito superior à própria Geralda. Aloísio se mantinha à porta, aguardando a chegada da noiva, que havia se atrasado nas providências de desligar o telefone celular que carregava normalmente em sua bolsa. Foi somente aí que, abrindo passagem com cavalheiresco gesto, Aloísio permitiu que Márcia penetrasse o salão, endereçando-se ambos para cadeiras vazias que se encontravam mais ao fundo, de onde poderiam escutar a palestra da noite. Num átimo, Geralda se viu fulminada pela realidade. Suas esperanças estavam em choque, atingidas pelo duro golpe e transformadas numa mescla de ódio e inveja, carregando todo o seu potencial destrutivo numa saraivada de maus pensamentos,
impropérios mentais, exortações chulas, promessas de vingança, num terrível descontrole próprio de quem, vivendo na superfície de si mesma, ainda não se habilitara para as lutas reais do novo mundo contra o velho. As tormentas vibratórias repercutiam à sua volta como uma tempestade elétrica que as entidades amigas, a muito custo, conseguiam neutralizar, procurando diminuir os danos à própria médium e à delicada tessitura de sua sensibilidade. Geralda não sabia se odiava o rapaz ou a moça, ou os dois ao mesmo tempo. Se desistia da aventura de conquista pelo balde de água fria que recebera ou se, estimulado por ele, ainda mais se obstinava na luta, como desafio para seu ego feminino. Destruir a noiva, tomar-lhe o rapaz, caluniá-la anonimamente, inventar mentiras a seu respeito, fazer-se de amiga para penetrar-lhe a intimidade e recolher informações para melhor planejar seus futuros passos, tudo isso passava pela cabeça da infeliz mulher. Sabia-se em desvantagem diante de Márcia. Mas isso só aumentava o desafio de conseguir frustrar aquele relacionamento, provocando o interesse de Aloísio, mesmo que para isso usasse os instrumentos de sedução que ela tão bem conhecia, por já fazerem parte de sua personalidade de outras vidas. Todas estas ideias eram a matéria-prima de suas cogitações desesperadas. E numa mistura de raiva e decepção, frustração e tristeza, humilhação e cansaço, Geralda entregou-se às lágrimas enquanto o palestrante falava sobre o tema da noite. Chorou em silêncio durante boa parte da exortação da Boa Nova. Terminada a reunião, Aloísio, a noiva e os demais frequentadores saíram em silêncio, permanecendo no recinto, apenas os trabalhadores do serviço mediúnico. Observando-lhe o estado abalado, Jurandir, o dirigente encarnado da instituição, acercou-se dela perguntando se estava em condições de ser útil naquela noite. Foi quando, demonstrando todo o despreparo para encarar a si mesma diante das indispensáveis transformações, continuando a preocupar-se apenas com as aparências, saiu-se com esta: "Não se preocupe comigo, senhor Jurandir." Emocionei-me muito com as palavras do orador da noite, que me tocaram profundamente a alma. Mal supunha o dirigente, que Geralda não sabia dizer nem mesmo qual havia sido o tema da palestra. 12 dúvidas e orientações. Regressando-se aos trabalhos espirituais que se realizavam na casa espírita, horas depois que todos os seus membros encarnados se haviam retirado, encontravam-se reunidos Ribeiro, os 24 encarnados afastados temporariamente de seus corpos, entre os quais Jurandir, os médiuns conscientes do trabalho de amparo aos inúmeros necessitados da alma, além de Jerônimo e Adelino. Estes últimos, atendendo ao pedido de Ribeiro, teciam observações sobre o aprendizado obtido na convivência com aqueles que haviam sido visitados. Tocando o assunto diretamente, Ribeiro indagou, amistoso: "E então, meus amigos, puderam ter, nestas rápidas visitas, uma pálida ideia dos problemas gerais que temos de contornar todos os dias?" "Sim, Ribeiro, as surpresas foram muito educativas", respondeu Adelino, falando em nome do amigo e companheiro de visitação, Jerônimo. "Muitos podem pensar que a maior carga de trabalhos de uma igreja qualquer esteja no atendimento dos desajustados que lhe busquem o amparo, dos famintos que lhe batem à porta, dos enfermos físicos ou morais que chegam em desespero, dos homens sem fé que querem resolver seus problemas com os favores divinos. Tudo isso é matéria-prima da casa de Deus, naturalmente aberta para servir de entreposto de esperança e escola do espírito, ensinando às criaturas como fazer para superar os problemas originados nas tristes teias da ilusão dos sentidos, das ambições desmedidas, das vaidades sem controle, dos excessos variados. Nessa faina, as casas religiosas possuem objetivo direto, servindo como porto para os navios avariados realizarem reparos, reabastecimento, e receber novas cargas a serem transportadas para outros destinos. Para que isso possa acontecer, as diversas agremiações doutrinárias precisam estabelecer um organograma de atividades, desenvolvendo departamentos formais ou informais, criando áreas de atendimentos específicos,
objetivando dar uma dinâmica mais efetiva nas tarefas a que se proponha. Então, supondo que estejamos em uma igreja católica, é necessário que quem esteja dentro do templo escute e compreenda a palavra do celebrante para que a cerimônia não fique prejudicada em seus objetivos de consolar os desesperados pela força da palavra evangelizadora. Supondo que essa mesma igreja mantenha um serviço de amparo aos miseráveis e famintos, precisará possuir um local adequado onde trabalhadores receberão as solicitações de alimento, de roupa, de medicamentos e darão a solução adequada a cada necessidade. Precisará haver um local para armazenamento dos víveres, dos remédios e vestimentas, organizados de acordo com as numerações, as necessidades alimentares e as doenças principais, facilitando o atendimento rápido e eficaz de cada necessitado que bata à porta da instituição. No entanto, se esse trabalho pode consumir muito tempo e esforço dos próprios trabalhadores voluntários daquela igreja, no idealismo que dá vida às exortações evangélicas recomendadas nos sermões, que pensar-se, entre os voluntários que lá prestam serviços, entre os próprios trabalhadores do culto, encontrássemos ladrões surrupiando os alimentos destinados aos famintos da rua. Que pensar-se, entre os servidores bem postos na vida, que podem pagar consultas e adquirir remédios, encontrássemos os que desviassem as medicações destinadas aos enfermos, carregando-as para suas casas ou estabelecendo um mercado negro, sem o conhecimento do sacerdote que confia nos seus ajudantes encarnados. Que pensarmos das atitudes mesquinhas de trabalhadores voluntários que, às escondidas do principal responsável pela igreja, transformassem o ateliê de costura destinado aos humildes em uma loja para abastecer seus guarda-roupas privados, selecionando e levando para suas casas as peças em melhor estado, deixando aos pobres apenas os refugos mais andrajosos. Isso seria algo muito triste e desalentador, não é? Pois estejam seguros que, no caso que cito como exemplo, o problema mais grave do pobre sacerdote bem-intencionado, não é o povo faminto que busca seu colo de pai para encontrar lenitivo. O problema mais pungente é o da falta do idealismo sincero entre os que se candidatam ao serviço do bem. Acostumados às trocas e aos negócios mundanos, a maioria das criaturas perdeu-se no cipoal dos interesses, não lhes pesando na consciência o fato de estarem tirando a comida da boca de miseráveis famélicos, a roupa de mendigos esfarrapados, o remédio de enfermos infelizes. Esse é dos mais graves problemas do cristianismo na Terra. Manter-se cristão no meio de criaturas que, em sua maioria, não amam o Cristo, os que fazem belos discursos sobre o idealismo e o amor ao próximo, mas que, infelizmente, só pensam em si mesmos. Então, Jerônimo, Adelino, aqui também em qualquer casa espírita do mundo, como casa de Deus igual a qualquer outra, defrontamo-nos com a mesma realidade, apesar de podermos contar aqui, com um significativo número de voluntários sinceros, devotados por amor a Jesus graças à fé raciocinada e à compreensão dos mecanismos da justiça divina. Isso não nos isenta, entretanto, dos casos difíceis que procuramos administrar visando, em primeiro lugar, a melhoria do indiferente. Quando isso não se torna possível, então temos de proteger o grupo a que pertencemos das mazelas que podem ser produzidas pela permanência daquele trabalhador equivocado até que, não demonstrando qualquer desejo de se emendar, acabe sendo afastado por meios naturais, evitando-se prejuízos para o todo. Como exercício da verdadeira caridade, nos compete conviver com irmãos insinceros, aproveitadores das coisas divinas, assambarcadores do pão celestial, negociadores do templo da vida, agenciadores dos favores de Deus, sempre com o intuito de reformar suas intenções e acercá-los da grandeza dos valores espirituais. E isso acontece na fileira de todas as religiões. Em todas, encontramos pessoas que desejam servir a dois senhores. Escutando as prudentes e precisas observações do dirigente espiritual, Jerônimo aproveitou-se de espontânea pausa e comentou: realmente, suas ponderações são justíssimas. Surpreende notar o tamanho do despreparo não somente do povo que acorre à casa de Deus,
Mas, muito mais grave, o dos que se candidatam a ser seus servidores qualificados, trabalhando nas dependências das instituições sob a confiança de seus dirigentes encarnados e desencarnados. Ouso afirmar que, dentre os problemas evidenciados na nossa rápida visitação, quase todos estavam vinculados a desajustes na área do sexo ou da ambição. Essa constatação surpreendeu-me porquanto, em realidade, sempre aprendemos que o sexo é das mais nobres e lindas manifestações das forças superiores. Supor que criaturas sem berço e sem orientações tenham escolhido a estrada tortuosa dos prazeres desenfreados ou do cultivo da posse não é de se espantar. Mas imaginar que pessoas esclarecidas, cultas, de bom padrão intelectual e, mesmo, dominando certos conceitos religiosos importantes venham se entregando a tais desequilíbrios da mente, isso é estarrecedor. Sim, meu amigo. Os desajustes da afetividade induzidos pela perniciosa proliferação de chamamentos eróticos é recurso habilmente manipulado pelas forças inferiores, no intuito de manter o ser encarnado sob o jugo pesado das emoções animalizadas dos prazeres. Naturalmente que o sexo não pode ser culpado por tais desatinos, tanto quanto o gosto agradável de certos alimentos não pode ser culpado pela obesidade dos que deles abusam. No entanto, por saberem da carência dos seres, das suas ligações ainda tão fortes e resistentes com as coisas fáceis, estas forças inferiores, que lutam as últimas lutas para manterem o domínio sobre este planeta, investem pesadamente na proliferação de tais chamamentos à consciência animalizada dos homens e mulheres de hoje, amolentados pelo exercício do prazer fácil ou pelo exercício do egoísmo que quer possuir sempre mais. Para se permitirem atuar dessa maneira, desculpam-se com as alegações de que se Deus deu ao homem esses direitos, não há crime algum em desfrutá-los. Então, o que observamos presentemente, é a ação desses espíritos na hipnose dos incautos, inoculando-lhes a pior de todas as doenças. A doença da vontade. Não ignoram vocês que a humanidade luta contra a inumerável gama de enfermidades que fustigam da pele aos mais profundos recônditos do esqueleto calcáreo. No entanto, o homem ainda não se apercebeu de que a vontade enfermada é a porta de entrada da maioria das doenças do corpo e do espírito. E a sociedade atual, submetida por tais conceitos imediatistas, cultiva a lei do mínimo esforço, da fraqueza do querer, da exploração de tudo o que é mais fácil e prazeroso, sem se incomodar com os efeitos negativos que isso produz a médio ou longo prazo na vida dos que assim se conduzem. Por tais motivos, o exercício dessa poderosa alavanca do espírito tem sido menosprezado, redundando a vida social numa constante busca de nada fazer ou de se fazer cada vez menos, almejando uma cada vez maior remuneração material pelo ócio. Malandros que se aposentam 5 vezes são vistos como heróis da esperteza, a serem imitados. Inescrupulosos que enriquecem da noite para o dia graças a golpes milionários servem de inspiração para mentes fracas na virtude, que os invejam e sonham conseguir o mesmo sucesso. Enaltecendo as facilidades do doce farniente, a sociedade tem adestrado seus membros a se manterem à custa de estimulantes químicos, a descobrirem novas emoções através de bebidas, a se fantasiarem com roupas e apetrechos da vaidade, a desenvolverem bem as aparências, como se um espantalho bem vestido pudesse imitar um homem de verdade. Para se ter alguém que tenha consciência, que saiba o que deseja e o que fazer para que seus valores possam ser construídos, não basta ter uma roupinha bem recortada e com as cores combinando, muito menos usar joias e perfumes ao sabor das conveniências e modismos. Como o exercício da vontade tem sido usado somente para garantir facilidades imediatas e o sacrifício seja visto como insanidade ou loucura por parte daquele que o vivencia, desenvolvemos essa sociedade que enaltece o golpismo, a falta de caráter, o aproveitamento de oportunidades e a necessidade de conquistar vantagens. Então, para dirigir os vivos, basta que os mortos manipulem sua vontade frouxa no sentido de encaminhá-la para a vivência dos prazeres mais inferiores, os que são mais gostosos e que exigem menos esforço de contenção. A técnica é muito simples: primeiro amulentam-lhes o querer,
fazendo com que não se preocupem com disciplinas desagradáveis, com contenção de seus impulsos. Depois, exploram as suas fraquezas, já não mais combatidas pelas sentinelas da virtude e de uma consciência desperta. Então,